tava morrendo de medo de estar só eu aqui, né? Bom, 30 minutos, que bom. É um prazer estar aqui. Temos amizade com o Jorge já de longa data e sempre que ele chama a gente para falar aqui na clínica é um desafio, porque dentro da arqueologia, que é a área que a gente estuda, que a gente trabalha, todos os dias a gente trabalha com o imaginário. Nós temos que construir histórias a partir de vestígios, ou seja, é o lixo que as pessoas deixaram no passado, então a gente dá várias ressignificações para isso. Então todos os dias nós temos que desenvolver a nossa mente, o que a gente chama de imaginário, né? E quando ele me falou sobre o tema de hoje, que é a servidão voluntária, que é um tema fantástico, eu já falei aqui, inclusive, sobre um filósofo francês muito jovem, chamado Etienne de La Boétie, que ele fala um pouco sobre o porquê que as pessoas gostam de servir umas às outras, o que levam elas a servir, independente do sofrimento, né? E sobre outras coisas mais que no decorrer do nosso bate-papo aqui a gente vai poder falar, e dentro das especialidades aqui também, né? Que eu fiquei até com vergonha agora quando falou de tantas especialidades, né? E a gente trabalha com lixo, gente. Então eu espero que contribua tudo aqui que a gente for discutir, que a gente for falar. Boa tarde, gente. Boa tarde. Então, falar sobre trabalho, né? E falar sobre quem quer trabalhar nessa modernidade, da atualidade. Eu tenho uma experiência, né, em RH, trabalhei muito tempo em RH e a gente compartilha, né, Carol, de muita gente, quando você abre uma vaga, vai lá, procura um emprego, né? E fica todo mundo, chega essa pessoa angustiada, querendo um trabalho, porque tem uma família, né? Tem um sustento. E aí, no decorrer da minha vida, eu me vi ao contrário agora, né? Eu abri uma pequena empresa e agora eu estou precisando de um trabalhador. E aí eu me vi nesse desafio de que quem é que quer trabalhar? Né? Que perfil é esse que procura trabalho? Quem é esse homem ou essa mulher que procura esse trabalho? Né? E durante as entrevistas, durante o que você expõe para a pessoa, a função que ela vai desempenhar, na hora, ok, não, tudo bem, tudo ok, tô engajada. Quando começa, aí é o sacrifício, né? Aí a pessoa já começa a reclamar, já começa a falar que não dá, começa a falar do horário. Então eu me vi muito nesse questionamento, né? E como eu acredito muito em coisas da sincronicidade, a minha filha de 2 anos, ela gosta muito da história do João do pé de feijão. E o João tem um momento ali que ele está nessa transição de sair da adolescência para trabalhar. Né? Que é a hora que a mãe fala assim, olha, a gente precisa de vender a vaca, porque ele era à toa, né? Ele vivia deitado debaixo de uma árvore, na historinha, né? E a mãe fala assim, olha, a nossa vaca já não está dando leite, então tá na hora de você vender a vaca e a gente começar a produzir algo, né? E aí o João, ainda naquela fase da inocência, para passar para a responsabilidade, vai tentar vender a vaca, mas aí chega um senhor, né, e oferece para ele feijões mágicos. Né? E aí vem o decorrer de toda a história, né? Ele vai e acredita nos feijões mágicos, né? Assim como a gente vê muito, né, essa questão da magia, né? De forma do sucesso, que você não precisa de trabalhar para ganhar dinheiro, né? Para receber. E aí no percurso, a hora que ele chega e fala para a mãe já é uma mãe mais, né, que quer que ele rompe essa criança, esse adolescente para a vida, não acredita, fala que não existe, que isso é ilusão, e brava joga os feijões. E no outro dia o feijão
né, o pé de feijão cresce, e tem aquela estrondosa árvore. E nessa árvore existe um gigante, né, da hora que ele existe esse gigante. E João entra, né, sobe o pé de feijão, todo mundo conhece a história, né, gente? Sobe o pé de feijão e chega lá, ele dá de cara com a gigante mulher que, né, que acolhe ele, mas ela já logo avisa, olha, se você ficar aqui, é perigoso você ser comido pelo meu marido, né? Mas ele insiste em ficar porque ele fala que está com fome. E ela esconde ele dentro do forno. E ele chega, sente o cheiro e ela, né, a mulher meio que disfarça, fala que não existe. E João vai, rouba o saco de ouro do gigante. E desce e vai mostrar para a mãe, né, a facilidade que ele teve para ganhar dinheiro. E aí veio, né, essa analogia de que como hoje a gente quer coisas fáceis. A gente procura um trabalho fácil, que eu não tenho muito esforço, que eu não me desenvolva, né? E eu consigo ainda administrar o meu adolescente, eu quero que ainda ele esteja comigo e que eu não consigo fazer essa transição, né, para a fase adulta de responsabilidade. E isso me veio muito, né, esse questionamento. E no meio dos meus contratos, né, com os meus funcionários, eu tive um caso interessante que uma funcionária, ela é nova, 21 anos, né, então vamos falar assim, tá começando, né, a vida, mas não saiu dessa transição de adolescente. Então, no meio disso tudo, ela chegou e falou assim, me ligou, falou, olha, eu não vou poder ir, porque eu tô com ressaca, e eu tô aqui no hospital tomando soro, porque eu bebi a noite toda. Então, a gente vê essa dificuldade que até mesmo em consultório, né, de romper esse aspecto mais pueril, né, que a gente tem, de querer não ter a responsabilidade, de não querer se individualizar, na verdade. E aí eu me pego pensando às vezes que hoje também a nossa sociedade ela facilita, né, bastante para que a gente também não crie esforço, né, não crie uma vontade de se individualizar, né? Eu queria... Como é que é o nome do... Thales. O Thales. Peraí. E aí, no meio disso tudo, eu pensando, né, o questionamento que o Jorge trouxe em relação às profissões, né? E aí eu encontrei na internet uma profissão que é a profissão que o pessoal chega em mim e fala assim, Kelly, é isso que eu vou ser. Porque tá difícil arrumar emprego, então eu vou procurar essa profissão para mim agora. Aí eu falei, como que é essa profissão? Influencer. Por quê? Porque eu só preciso de tirar fotos, falar onde que eu tô, né? E pronto, e vou ganhar dinheiro com isso. E realmente ganha muito dinheiro, né? Com a minha empresa, todo mundo chegava em mim e falava assim, não, coloca tal pessoa aqui que fala sobre isso, que você vai ver, vai bombar, você vai ganhar cliente, né? E a gente, mas o que é isso, né? Como que adquire tanto poder assim, né? E aí eu trouxe um trechinho aqui sobre o que é um influencer, né? Lógico, de forma mais descontraída, mais cômica, mas é pra gente ter noção do que está acontecendo na nossa realidade. Com esses jovens que não estão querendo, tá nessa letargia, né? Como o Jorge colocou. Por favor, tá?
boa tarde. Hoje eu tô conversando com ela, que é um estouro no Snapchat, ela que tá com 15 milhões de seguidores. E 11 no Insta Stories. E 11 no Insta Stories. Vanessa Braga. Oi, gente! Vanessa, conta pra gente, como é que isso tudo começou? Bom, lá no iniciozinho, lá atrás, eu só postava foto da minha cara. Aí eu vi que uns amigos de uns amigos começaram a me seguir pra ver o que eu tava postando e tal. E o que você tava postando? Eu só postava foto da minha cara mesmo. Aí depois eu resolvi ampliar o meu conteúdo e fui pra filtros de girafa, de velha, de cara magra, sabe? Que afina o rosto. Esse era o meu favorito. Que legal. E quando é que foi o boom na sua vida? Ai, o boom na minha vida, eu acho que foi quando as pessoas começaram a me seguir. Porque daí outras pessoas começaram a me seguir. Mas por quê? Provavelmente pra ver por que as outras pessoas começaram a me seguir. Entendi. Daí outras pessoas começaram a me seguir porque descobriram que outras pessoas estavam me seguindo. Surreal, né? Muito interessante mesmo. E no Snap, você fala o quê? Eu sou uma influenciadora, né? Então, no meu Snap eu posto basicamente minha vida. E o que você faz na sua vida? Ah, eu falo do meu dia a dia. E o que você faz no seu dia a dia? Ah, o meu dia a dia mesmo. As pessoas gostam de ver eu postando vídeos sobre os vídeos que eu posto sobre a minha vida. Ah, que interessante! Interessantíssimo. E você ganha dinheiro com isso? Ganho dinheiro, bastante dinheiro, até mais do que eu imaginava, e muita coisa. E a galera ama que eu poste tudo que eu ganho. Então eu vou ganhando e vou postando pra galera ver e ganhando mais ainda. Ah, sem motivo nenhum. Você ganha porque você ganha. É. Ah, então você ganha uma maquiagem, você usa maquiagem, mesmo não sendo uma maquiadora. É tipo como se eu fosse, tipo a Cleo Pires. Mas você é uma atua, né? Você é atriz. Não sou atriz. Eu nem sei o que eu quero fazer da minha vida ainda, tô escolhendo. Influenciar pessoas, né? Ah, isso com certeza. É com toda a sua influência. Digital. Digital. Influência digital, com certeza. Então tá, a gente conversou agora com ela. Você não faz mais nada mesmo. Não é isso. Ai. Então tá, então a gente conversou hoje, a gente finalizou agora a nossa conversa com ela, com Vanessa Braga, ela que é uma influenciadora, ela é um sucesso no Snapchat, um estouro no Insta Story, né? Fazer alguma coisa? É isso mesmo. Então tá bom, então. No próximo bloco a gente recebe o servidor do estado do Rio de Janeiro, aquele que só vai receber o salário em agosto do ano que vem. Galera, eu não tô gostando muito porque eu não posso mostrar meu rosto só no dia do programa. Calma, não, atrapalhei. Obrigada, Clara. Essa é a nossa realidade. Esses são os novos jovens que chegam e falam em atendimento, eu não sei o que eu faço, né? Vou virar influenciadora, blogueira, né? Todos com esse perfil, né? De eu não sei o que é você, eu não sei o que eu procuro, ninguém entra em contato com esse dom, né? Com essa vontade de se autoconhecer, né? E eu vejo que tem pouca energia para sacrifício, né? Eles não são dispostos a sacrificar, sendo que o sacrifício ele é importante para o nosso processo de individuação, né? Ninguém passa pela individuação sem passar por um tormento, né? Por uma tempestade, né? Por uma dor, porque existe esse rompimento, né? Tem o romper da infância para a adolescência, da adolescência para o adulto. E hoje a gente vê muito esses adolescentes, adultos, né? Como o Jorge passou a informação, de 15 aos 29 anos em casa, né? A geração nem, né? Que nem quer estudar, nem quer trabalhar, né? A geração que encosta nos pais, a geração que é chamada hoje de geração canguru. E aí, trazendo isso para minha experiência, eu vejo isso todos os dias, em consultório, na empresa que eu tenho, né? Então existe muito essa letargia do jovem.
E aí eu entrei nesse questionamento, né? Eu cheguei no Jorge, cheguei no instituto, falei, gente, eu tô selecionando uma pessoa para trabalhar. Aí eu ainda enfatizei que queira trabalhar. Aí foi que o Jorge falou assim, você vai falar sobre isso então no seu tema. Quem quer trabalhar? E aí a gente ficou nesse questionamento de que realmente quem quer passar pelo trabalho, né? E aí eu fazendo uma pesquisa sobre a palavra trabalhar, vem de uma palavra, acho que é latina, que chama tripadium, que era um instrumento de estipar espiga. Então era um instrumento de tortura, na verdade, né? E aí faz associação entre o que é trabalhar e lavourar, que vem de lavoura, né? Que vem de você voltar para a terra, tirar o que é da terra, trabalhar, né? Tirando para o seu sustento. Só que aquilo você faz, é como se você fizesse um movimento mais da sua origem, mais da alma, do que a questão do trabalho em si. Então a gente carrega a palavra trabalho, né, de uma forma punitiva. E aí a gente vê nosso grande histórico aí, né? E aí, eu selecionei 2 vídeos para passar para vocês, porque eu achei interessante falar um pouquinho da nossa realidade. E eu fiquei refletindo, quem dera que se todo o RH fizesse uma coisa dessa. Né? Eu trabalhei muito tempo em RH, então eu sei como é que é, né? A vontade é essa, viu, gente? Mas não tem jeito, porque como você está num sistema, você está dentro de uma empresa, a empresa exige de você algo, né? Boa tarde, tudo bem? Tudo. Você é o Matheus? Matheus Oliveira Santos, Sua idade? 23 anos, Veio para o cargo de? vendedor, Está desempregado há quanto tempo, Matheus? 8 meses, No último emprego você ficou quanto tempo? 2 meses, E no penúltimo emprego? 1 mês e meio. Ok. Você gosta de ser vendedor? Na verdade não, Mas por que você quer a vaga, Matheus? porque minha mãe fala que eu preciso trabalhar. Ok. Legal sua sinceridade. Qual salário você queria receber? Acho que uns 20 mil reais. O salário tá um pouquinho alto. O salário de vendedor, na verdade, é R$ 1.200. O que você acha? Uma bosta. Ok. O que você gosta de fazer? Jogar videogame. Tá, me fala um negócio. Sua mãe tá te pressionando pra procurar emprego, né? É. Nesses 8 meses que você tá desempregado, você fez quantas entrevistas? Quantas estavam marcadas ou quantas eu fiz mesmo? Bom, quantas estavam marcadas e quantas você fez mesmo? Eu fiz 4, mas tinha umas 12 marcadas. Tem umas Atenção, outras coisas gravando que eu não fiz. novamente. Bom, eu acho que já sei o que tá acontecendo. Você gosta de trabalhar? Odeio. É isso. Você odeia trabalhar. Tá dando essas respostas, indo em todas essas entrevistas, porque não quer ser admitido e ter que trabalhar. Tenho dó da sua mãe. Vou fazer isso por ela. Está contratado, o emprego é seu. Pode levar esse documento aqui em RH e sua carteira de trabalho. Você não tá me contratando. Tô, pra você largar de ser vagabundo. Não faz isso. Fala que você vai pensar, vai me ligar depois, mas não me contrata. Não! Essa vaga é sua! Não acredito que eu tô ouvindo isso. Mas tá ouvindo isso sim. Você é o mais novo vendedor dessa empresa. Por quê? Por quê? Por que você tá fazendo isso? Calma, calma que vai passar. Você tem que ser maduro.
Tem que acostumar a ouvir algo que não estava esperando, mas vai dar tudo certo. Para! Não vou parar, não vou parar. Olha aqui, moleque. Essa vaga é sua e pronto. Por quê? Por que você nem me conhece e já me odeia? Eu não te odeio. Saco. Odeia sim. Gente, como é que eu vou acordar cedo, gente? Se vira. Você tem que estar aqui às 8. E pode chegar uns 10 minutos antes pra não ter o risco de atrasar. Eu não vou poder ficar com o celular no WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Celular no armário. Nada de telefone no horário de serviço. Gente, isso é sério? Tá acontecendo de novo isso na minha vida. É sério. R$ 1.200. O que dá pra comprar com R$ 1.200, gente? Dá pra comprar nada. Tem os descontos do INSS, sindicato. Líquido vai dar menos de 1.200. Mas tem R$250 de vale alimentação. Vale alimentação, gente. Vale alimentação. Que vergonha passar o cartão de vale alimentação, gente. Que vergonha, todo mundo vai saber que eu tô trabalhando. Pode passar no RH, amanhã você começa. Você vai se arrepender. Eu te juro que você vai se arrepender. Passa no RH. Passa no RH. Carla, chama o segurança, por favor. Pois não, senhora? Pega ele e leva pro RH. Ele é o novo contratado. Amanhã, 8 horas aqui. Nossa, Vamos pro RH. Vamos pro RH. Vamos pro RH. Moço, tem essa camiseta P? Deixa eu ver. Não. Bom dia. Por favor, o gerente está? Quanto tá essa blusa? Ó, tá na tua cara aqui a etiqueta com o preço, é só olhar. Por favor, você sabe onde tem uma lanchonete aqui perto? Não. Você não sabe? Não. Inferno. Oi, Matheus. Viu? Eu tenho recebido muitas reclamações de você, viu? Muitas. Então você é mandado embora? Não, vai virar gerente. Não! Gerente, não! O que eu fiz de errado? Gerente, tá piorando. Gente, minha mãe me obrigou a vir aqui e pedir pra vocês deixarem um joinha nesse vídeo. Então, certeza que já viu alguém no começo. Essa gestora foi leve, né? Porque a vida, às vezes, não é tão leve assim, né? Para você se individualizar, né? Então, fica aqui um pouquinho, né, do meu questionamento de quem quer realmente trabalhar nessa atualidade, né? Esses novos jovens que estão por aí surgindo, né? O dado que o Jorge trouxe, nós temos mais ou menos por volta 12 milhões de pessoas desempregadas. E dentre elas são esses jovens que preferem passar a noite bebendo, né? Lógico que tem que aproveitar bem a vida, mas também tem que ter responsabilidade, né? E me leva à reflexão, né? Que medo é esse, né, de viver? Que medo é esse de enfrentar, né? De buscar responsabilidade, né? E viver esse puerismo eterno, né? Dessa geração que quer ficar, né, debaixo da asa do papai e da mamãe. E um dos trabalhos mais difíceis que tem é o nosso autotrabalho, né? É nos aperfeiçoar, é nos conhecer. E o trabalho, ele, como diz o ditado, né? Dignifica o homem. Primeiro dentro, depois fora. No que a gente está disposto. O que esses jovens estão dispostos. Se é que existe disposição. Fica aí uma reflexão para vocês. Essa é a minha realidade de hoje, é o que eu estou vivendo hoje. É o meu questionamento,
né, em relação ao trabalho. E, em contrapartida, muita gente procurando trabalho e não encontrando trabalho. Nós atendemos pessoas aqui no Instituto que estão desempregadas e estão desesperadas por um trabalho. E não encontram. Então, é uma dualidade, né? Você falando, eu me lembrei de uma frase de Jung, né? Que ele diz assim, que os filhos tendem a viver a vida não vivida dos pais. Aí eu me perguntei, né? Será que eu não fui workaholic demais? A gente também, né? A minha geração foi muito de trabalho, de luta pela vida, né? A gente não tinha pai rico, nem mãe, nem televisão, nem... eu sou até de Goiás Velho, minha família não tinha nem banheiro, assim, né? Eu me lembro o banheiro era lá no fundo do quintal. Então a gente sai para trabalhar e vai para o sacrifício feliz, né? Sim. Mas os filhos procuram viver aquilo que faltou para os pais, né? A gente termina errando do outro lado, assim, a maioria, né? Essa dualidade, né? Que você está colocando aí, a dualidade. Sim. O pai está lá, trabalhou, e ele está lá tranquilo, a geladeira está farta. Só colocando assim essa questão que o Jung explicita. Né? Mas aí vem a gente leva uma outra reflexão, né? Um alimento mais material, né? Não é um alimento da busca, né? É um alimento da vocação, né? Do dom. Eu acho que falta muito, né? Das pessoas encontrarem, né? O que leva, né? A alma movimentar, a você se transformar. Eu acho que falta muito esse questionamento também, né? Esse autoconhecimento. Né? Obrigada, gente. Olá, eu sou a Carol, trabalho aqui no Instituto como psicóloga clínica, mas trabalhei também muito tempo também em RH, então entendo bastante o que a Kelly está trazendo. E aí, diante disso que ela está falando, eu quero dar uma continuidade aqui, né? Vocês que estão aqui, quantos de vocês realmente gostam do que fazem? Quantos de vocês... já tem gente erguendo a mão ali... Mas será que todo mundo aqui tem satisfação com o próprio trabalho? Estão felizes de fato com o que escolheram, com o caminho que estão trilhando? Eu pergunto isso porque tem várias pesquisas, né? Eu estava lendo e aí eu vi que mais de 80% da população brasileira se diz insatisfeita com o próprio trabalho. 80% é muita coisa, né? O que está acontecendo com as pessoas? Mas, na verdade, assim, quando surgiu aqui o tema, o que me motivou a falar de insatisfação? É exatamente a crescente demanda dentro do consultório. Então, eu tenho muitos pacientes, muitos mesmo, que trazem, entre tantas demandas, a questão da insatisfação e, inclusive, adoecimento por conta do trabalho. E os gatilhos são... o mal-estar que esse trabalho traz. Então, desde qualidade com o gestor e com os companheiros de trabalho, desemprego que por conta da crise, né, trouxe todo um questionamento, possibilidade de perder o emprego, escolhas mal feitas, falta de identificação com o cargo que a pessoa está trabalhando, mas também, assim, questão financeira, né? A gente escuta muito em relação, né? Esse vídeo aí mostra bem, né? R$1.200, eu quero ganhar R$20 mil. Então, assim, são várias questões, várias coisas que aparecem que causam esse mal-estar. E aí, o que eu percebo também? Que mesmo que tenha esse mal-estar, as pessoas, muitas pessoas se sentem insatisfeitos, mas continuam
na zona de conforto. Então, elas não buscam sair daquilo que elas estão vivendo. Ou até elas buscam, acabam mudando de trabalho. Tem gente que quer até, inclusive, né, tem formação, graduação, pós-doutorado, e de repente fala, nossa, vou mudar tudo. Mas como assim você vai mudar tudo? Por que você não segue uma outra linha dentro disso que você passou tanto tempo se dedicando? E aí as pessoas, elas mudam muitas vezes, né, de local de trabalho, de ambiente, de pessoas, e de repente ficam um tempo lá tranquilos, mas de repente começa a ficar insatisfeito de novo. Só vai mudando de ambiente, de pessoas, mas a insatisfação fica lá dentro. E a gente pode contextualizar isso devido ao que a Kelly estava falando, né? A falta de autoconhecimento. Então, se eu não tenho autoconhecimento, o que me realiza? O que me satisfaz? Eu não sei o que me satisfaz. E aí, o que eu faço, né? Então, eu estou buscando realizar um monte de coisa. Então, a gente realiza um monte de coisa o tempo todo. Mas quanto, de fato, a gente está se autorrealizando? Que são coisas bem diferentes. E aí, quando eu não busco esse autoconhecimento, eu fico buscando o externo. Então, as pessoas dizem o que eu tenho que fazer, o mercado diz o que eu tenho que fazer, a sociedade, a cultura, a moda, tudo diz que eu tenho que fazer. Se eu não sei para onde eu tenho que ir, as pessoas vão me dizendo, eu estou no barco, o vento vai me guiando, né? A vela que vai fazendo o barco andar. Então, a gente tem que olhar o que está acontecendo, né? Esse fora. É claro que, né, se a gente pensar até na psicologia analítica, tudo que a gente vê e olhando, né, nosso processo de individuação, de autorrealização, existe um bom tempo, pelo menos ali até a metanoia, onde a gente está muito ligado ao coletivo mesmo, né, onde a gente está buscando realizar coisas externas. Mas eu também vejo jovens aí agora que estão muito... Claro que tem a questão da imaturidade, da vida emocional, que ainda está em desenvolvimento, e acabam seguindo muita orientação dos pais. Inclusive, tem cursos, né, que tem uma quantidade de alunos que querem todo mundo fazer. É um caso que eu vejo muito dos meus pacientes que querem prestar medicina. Parece que só tem medicina em Goiânia. Será que todo mundo realmente só quer fazer medicina? Então, aí tem os jovens que têm a oportunidade de estar pensando nisso, de estar refletindo, mas tem outros que não têm. E aí, quando vai perceber isso, já é tarde demais. A gente está na era do empreendedorismo, investimento, né? Todo mundo quer fazer investimento, quer aplicar na bolsa. Então, como é que faz esses jovens que não têm tanta experiência, não têm tanta maturidade, eles já são líderes lá com 25 anos, já são... o formato, o regime de trabalho mudou também, né? Então, as pessoas trabalham por conta própria, mas não dão conta, muitas vezes, de levantar e fazer o trabalho. E aí, a culpa é deles? Não, eles estão seguindo, mas... Quanto a falta de autoconhecimento que está acontecendo, quanto a busca externa que a gente está vivendo. E também não é só coisa dos jovens, né? Então, a colega trouxe a questão que os mais... antes tinham um trabalho, né? Que todo mundo ia atrás. Então, as pessoas mais maduras, elas trabalham a vida toda buscando estabilidade e ficam muito tempo na mesma empresa, no mesmo trabalho. E aí, quando chega o momento, né, na fase mais madura mesmo, de ter o reconhecimento, às vezes elas não ficam satisfeitas. Esse reconhecimento não é duradouro. E aí ela passa a se questionar. O que eu fiz da minha vida até agora? Por que eu me mantive nisso? Por que eu não fiz outras escolhas? O que eu vou fazer da vida? Que é típico também da fase da metanoia, né? Mas... eu acho que é importante a gente pensar que o trabalho, a gente gasta muito tempo no trabalho, independente da fase da vida que a gente está, a gente tem que pensar no trabalho de uma forma diferente, assim como toda a vida, né? E é difícil até falar o que faz a pessoa ficar insatisfeita, porque são tantas coisas. Então, é muito individual e cada um vai expressar essa insatisfação de uma maneira muito individualizada mesmo. Então, a gente não pode generalizar, mas esses dilemas
que atravessam o nosso ego, eles acabam causando muitos conflitos. E quando a gente para, de fato, para mexer alguma coisa, pode ser um tombo muito grande. E aí aquilo que a gente deveria fazer para ser algo de crescimento, de prazer, de alegria, acaba que vira cenário de terror. É muito sofrimento. E aí, acho interessante, né? A Kellen trouxe a questão da etimologia da palavra, que é tripalium, né? E passa a virar mesmo um instrumento de tortura, de dor, sendo que tinha que ser o contrário. E aí, tem um mito, né? Que ele é muito utilizado para trazer essa questão do trabalho, que é o mito de Sísifo. Eu acho que algumas pessoas devem conhecer. E é aí que, na verdade, o Sísifo é um mortal, só que ele desafiou a ira dos deuses. Ele era rei do Corinto, ele acabou desafiando a ira dos deuses, inclusive enganou a morte por 2 vezes. E aí os deuses ficaram irados e acabaram castigando ele, né? Então ele morreu, o Sísifo, e aí o castigo dele era ele passar toda a eternidade empurrando um rochedo até o cume de uma montanha. E aí ele fazia isso todos os dias, repetidamente, sem parar. E quando ele estava chegando lá no alto da montanha com esse rochedo, empurrava, vinha uma força muito gigante e empurrava a pedra de novo para baixo. E isso repetidamente. E aí, por que eu trouxe isso, né? E aí, não dá muito para a gente aprofundar esse mito, pelo tempo que a gente tem, mas para a gente pensar, né? O quanto que a gente está fazendo isso todos os dias, empurrando os nossos rochedos, repetidamente, sem perceber o que a gente está fazendo. Né? Como é que tá? Quais são as pedras que vocês estão carregando? Então, acho que é uma coisa muito importante, porque, inclusive, a gente se coloca como vítima da situação. Como se, nossa, é uma maldição divina, eu tô aqui, a coisa não acontece. E eu sou uma grande vítima do destino, né? E aí, cadê minha responsabilidade no processo? E aí, assim, pensando nesse mito, a gente tem que trazer, né? O traço mais marcante hoje no nosso tempo é como a gente se entrega, como a gente se rende ao trabalho e ao cotidiano, né? Que é repleto de tarefas. E tarefas que a gente tem que fazer mesmo, mas tarefas muito chatas, que se a gente não parar para ter um significado, o negócio só vai piorando. E também a gente está nessa época, né, do isolamento, onde a gente passa, apesar de ter tanta gente do nosso lado, a gente passa muito tempo no computador, no celular, no notebook, e acaba que esses meios de comunicar, né, de lidar com a vida, tira todos os nossos sentidos. Como é que a gente está percebendo os nossos 5 sentidos? Como é que a gente está captando as sensações? Eu pergunto para os meus pacientes o que eles estão sentindo, eles não sabem responder. Como é que está seu corpo? Não sei. Nossa, que pergunta estranha que você está me fazendo. E aí, assim, o que está acontecendo? Porque a gente tem muita informação, a gente está cheio de coisa, de ansiedade, mas a gente não está parando para prestar atenção naquilo que é mais importante, que somos nós mesmos. E assim, a notícia boa é porque todos nós temos competências emocionais, todos nós temos potenciais e potencialidades. E quando a gente consegue parar de fato para se autoconhecer, quando a gente não busca no externo e a gente passa a buscar no interno, porque o caminho está para dentro, claro que a gente não pode deixar de viver a vida, né? A gente tem que experimentar as coisas, o externo, para poder ter a nossa percepção de mundo. Mas aí, quando a gente passa a fazer alguma coisa que, de fato, aquilo está de acordo com o meu potencial, isso faz todo sentido. E aí, se eu não vou ser quem eu sou realmente, se eu não vou para esse lado, e eu passo a ficar vivendo quem eu não sou de verdade, fico sendo sei lá quem, fico
não tenho significado, eu fico querendo o quê? Eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de relacionamento, inclusive eu quero ir embora da cidade, eu acho que é mais fácil, né? E aí a gente fica num ciclo que não tem fim. E aí também tem muita gente que tem medo de mudar, né? Porque mudança não é fácil, mudança requer que a gente muitas vezes tem que passar por uma crise. Tem que repensar em tudo. E crescer não é fácil, né? Crescer dói. Então, a gente tem medo de arriscar, a gente tem medo de mudar, a gente tem medo de um monte de coisa, a gente tem medo de repente, não ter o sustento para os nossos filhos. Isso é uma coisa muito importante. E aí a gente se mantém num papel, num lugar que vai trazer insatisfação mesmo. Então, assim, o caminho mais seguro seria o caminho do autoconhecimento mesmo, né? Onde eu posso ter um tempo para me olhar, para me trabalhar, para entender o que são essas insatisfações, como é que eu estou expressando isso. As coisas ruins fazem parte da nossa vida, a gente não tem que colocar debaixo do tapete, a gente tem que, de fato, poder olhar para elas e criar uma intimidade com esses sentimentos também, mas não de uma forma que eles precisam nos tomar e que não tenha sentido. Então, se veio esses sentimentos, que a gente possa usá-los, porque se a gente continuar alimentando o nosso ego com essas coisas excessivas, nosso corpo vai ficar amortecido, entorpecido, e a gente não vai conseguir, vai ficar exausto, né? E aí vai cair naquela vida vazia, e uma vida assim, sem muito significado mesmo. Então, acho que a vida, tudo isso que a gente vai sentindo, por pior que seja, são dicas. Dicas que a gente pode pegar pra gente ou não. Dicas do que a gente pode fazer para melhorar alguma coisa que está acontecendo, né? E parar para pensar, o que me move? Qual que é o meu chamado? Eu sei que são coisas que, para algumas pessoas, são extremamente... É complicado você pensar nisso. Não é fácil, né? E não é fácil mesmo. Mas se a gente não parar para fazer isso, lá na frente pode ser muito pior. Então, assim, as possibilidades que a gente tem na vida, nossos momentos de crise, é para a gente poder, de fato, criar algum tipo de elo com algo maior. Entrar em contato com o nosso interior, parar de buscar no fora, olhar um pouco para dentro, poder escutar o que nós estamos fazendo com nós mesmos. Um desemprego, ele pode ser uma possibilidade de a gente poder olhar para um outro eu que eu não conheço, né? Que tá afastado daquela persona que está lá no trabalho. Um amigo, quando ele de repente muda de vida, é uma possibilidade de eu poder olhar e falar, nossa, ele conseguiu, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Então a gente tem várias possibilidades. Muitas possibilidades, mas vocês estão enxergando as possibilidades de vocês, ou pelo menos estão se abrindo para isso, que é o mais importante. E aí eu pergunto para vocês, né? Acho que fica a reflexão. Quais são as pedras que vocês estão empurrando no dia a dia? E é isso. Obrigada. Ouvindo tudo isso, eu fico tão feliz de ter vivido a década de 80. Quem riu é porque tem mais 40, né? Mas a década de 80 foi boa demais. Eram as utopias, eram as ideologias, muita coisa ainda estava viva. E tinha aqueles loucos, né, que vinham da década de 70 que ensinavam muita coisa pra gente sobre sexo, drogas, sobre rock, sobre tudo. Então eu acho que a sociedade da década de 80 era uma sociedade mais madura, né? Aí depois veio a década de 90, que as pessoas começaram a tomar mais leitinho com pera, e chegou os anos 2000 e as coisas parece que desgringolaram, né? Que realmente todas as ideologias morreram. Levantaram, ultimamente aí, lembraram que existe direita e esquerda, mas na verdade isso tudo morreu desde a década de 90. Eu sei que existe a propaganda política sobre o comunismo, né? Mas quem estuda história sabe que o comunismo morreu e já está totalmente sepultado. Então, o que a gente vê hoje é que as ideologias elas enfraqueceram, simplesmente morreram. Tem um pesquisador que a gente adora, né? Que é o Bauman, que fala sobre essas relações líquidas que a gente vive hoje, desde o amor, da família,
dos amigos, tudo é fluido, ou seja, nada é mais concreto. Vendo aquele vídeo, né, daquela moça falando sobre a imagem dela, né, que atraía seguidores, realmente é a verdade. Quanto mais pessoas seguem, né, ou quanto mais pessoas curtem alguma coisa, mais os outros querem ir naquela onda para saber o que está acontecendo. Por quê? Porque as pessoas querem ser motivadas a algum objetivo, as pessoas querem ter uma missão de vida. No início da minha fala aqui, quando eu falei que a gente trabalhava com lixo, que é bem divertido, quando pergunta assim, mas você gosta de fazer o que você faz? Eu adoro. Semana passada eu estava numa ilha na Bahia, a ilha de Boipeba, cheio de jararaca, mas era o lugar mais lindo do mundo. Nem tudo é perfeito, né? Mas a profissão, sabe, é uma coisa muito importante. E eu gostaria novamente de lembrar do Etienne Laboissy, que é bem chato falar dele, porque com 16 anos ele construiu um trabalho fantástico, que é o Discurso da Servidão Voluntária, mostrando um pouco, tentando, né, através de um ensaio, pensar o porquê que as pessoas, de forma voluntária, servem um déspota, um rei, né, no caso deles lá no século XVI, um rei absolutista. E quando ele escreveu o livro, né, que é o Discurso da Servidão Voluntária, ele escreveu num momento de revolta. Por quê? O rei tinha acabado de aplicar um imposto novo sobre o sal, e a população ficou revoltada com aquilo. Só que em poucos dias a população já tinha esquecido totalmente, né? E continuava servindo o rei. Aí uma coisa que o Etienne Laboissy falou, que uma coisa muito importante no livro dele e que marca a gente, ele fala que as pessoas poderiam muito bem resistir aos mandos, né, dos poderosos, dos reis absolutistas, sem violência. As pessoas simplesmente elas poderiam fazer uma revolução sem violência, que é alguma coisa que a gente vê em Gandhi, por exemplo, né? Simplesmente não obedecer ou tentar coisas novas. Na última reunião do GEMIN, a gente falou sobre o Gilles Deleuze, que também é um francês, né, que inclusive foi amigo de Foucault, que ele fala que a criatividade é a única forma de resistência possível nos tempos que a gente vive. Só que ele estava falando dos tempos dele há 20 anos atrás, né? Mas trazendo um pouco para cá, falando sobre essa criatividade. Então, dentro da proposta que a gente vê lá no século XVI, né, com Laboissy, falando que as pessoas deveriam resistir, né, aos mandos daqueles déspotas, né, não simplesmente obedecê-los, e usando também agora o Deleuze sobre a criatividade como forma de resistência, a gente consegue ver hoje talvez um fenômeno, que é o empreendedorismo. Se a gente for parar a pensar também sobre as relações líquidas, né, as relações fluídas, a gente sabe que essa ideia de sociedade ela perde espaço para individualização. Ou seja, cada dia é mais importante eu mostrar meu rosto para eu ter seguidores. Cada dia é mais importante eu ter a foto mais bonita que o outro, para eu ter likes no Instagram. Eu tenho que ter notícias mais legais, pode usar a expressão mais legais, né, do que a dos outros para ser compartilhado, né? Então nós estamos vivendo hoje, não hoje, né? A gente pode colocar no início dos anos 2000, o final daquele pensamento sobre sociedade, que nós tínhamos que fazer as coisas juntos, né? Antes de continuar esse assunto, só lembrando ainda da década de 80 para 90, que eu tinha muitos amigos, né? A gente cresceu na igreja e eu tinha mais de 50 amigos. Mas os meus 50 amigos eram 50 amigos reais. Nós falávamos todos os dias, né? No aniversário, sempre era um Deus nos acuda para os pais, né, dos nossos amigos, porque reunia aquele tanto de adolescente na casa dos amigos. Então nós tínhamos os amigos reais. Hoje as pessoas não têm os amigos reais. Hoje nossos amigos são os amigos das redes sociais, são os amigos que comungam de alguma ideiazinha parecida com a nossa, né? Na minha área de arqueologia eu tenho vários amigos, mas muitos deles eu nunca nem conversei, né? Então foi só um adendo. Então voltando, né, no assunto. Dentro dessa perspectiva hoje dessa individualização da sociedade, onde nós não estamos mais juntos, a minha figura tem que sobrepor a dos outros, isso é um fenômeno que eu posso falar que é da casa dos 30 anos. Por quê? O meu irmão hoje ele tem uma escola, que é uma das melhores escolas aí de Goiânia, que é o Prepara Enem, e ele atende vários e vários e vários alunos todos os dias, e o sonho deles todos
todos eles, é fazer medicina. Ou seja, ele já vai para aquela escola já com um pensamento fixo, fazer medicina, né? E o que a gente vê, fora dessa realidade aí dos adolescentes até seus 20 e poucos anos, é um fenômeno diferente do fazer medicina. É o fenômeno do empreendedorismo. Então, quando a gente vê as redes sociais, e principalmente o canal igual ao YouTube, que o YouTube hoje é o segundo canal mais visto no Brasil, perde só ainda para a Globo, né? No YouTube você vê pessoas ensinando sobre coisas toda hora, todo dia, sobre tudo quanto é assunto variado. Há 2 meses atrás furou um cano lá da minha casa, né? Um cano lá de PVC, e eu fiquei com preguiça de chamar o encanador e descobri como que arrumava o cano pelo YouTube, né? O meu pai descobriu como é que arrumava lá uma porta lá da casa dele lá pelo YouTube. Então hoje, quando a gente quer alguma coisa, até consulta médica a gente faz pelo YouTube. E é de verdade isso. Se você está com uma dor ou alguma coisa, o primeiro lugar que você vai é para o doutor de todos, que é o Google, né? Então nós estamos vivendo essa realidade, que a partir dos seus 30 e poucos anos, as pessoas começam a virar empreendedoras. Né? Por quê? Porque lembra lá do Etienne Laboissy, lá no século XVI, falando que as pessoas poderiam resistir à escravidão ou o déspota não através da violência, né? Mas simplesmente da desobediência. Eu vejo o empreendedorismo hoje como um ato de desobediência, né? Onde o indivíduo está sobressaindo, né? Ele quer encontrar espaço no meio da sociedade. Não, quando eu falo sociedade, é tão difícil a gente falar hoje sobre sociedade, né? É uma sociedade totalmente fragmentada, mas enfim, as pessoas querem ser empreendedoras. As pessoas querem ter o próprio dinheiro, as pessoas não querem depender do governo, as pessoas não querem depender da aposentadoria, as pessoas não querem depender ou não querem viver só pagando impostos, né, sobre os seus ganhos. As pessoas querem empreender, querem ganhar dinheiro, querem ser livres. Então, se a gente puder hoje, nessa tarde, traçar um paralelo, não só em faixa etária, mas pensar no discurso que nós estamos tendo hoje, né, sobre o mercado de trabalho, né, sobre o que a gente considera como sociedade, as pessoas hoje querem ser livres, as pessoas querem ter seu próprio negócio, as pessoas querem produzir conteúdo, as pessoas querem divulgar suas marcas, né? E quando isso acontece, a gente vê um boom. E esse boom vai gerar o quê? Depressão? Talvez sim, porque várias pessoas hoje procuram curso de coaching, várias pessoas procuram curso na internet. E o empreendedorismo, por mais que seja um grito de liberdade contra toda a opressão que a gente vive, ela é uma ilusão também. E nessa ilusão, quem não dá certo vai parar onde? Nas clínicas, né? Vai estar sendo sustentado, talvez não, né? Mas viver sobre o mesmo teto dos pais, né? Homens de 30, 40 anos e mulheres também. Então é saber, dentro de todo o paralelo que a gente traça hoje, sobre a servidão voluntária, né? Que nós estamos servindo um governo, nós estamos servindo nossas empresas, ou servindo os nossos chefes e patrões. Quando a gente grita pela liberdade, né, de ser nosso próprio empreendedor, ou buscar o nosso próprio espaço, né, muitas vezes isso pode não dar certo. E qual que é o resultado disso? Onde é que a gente quer chegar? Né? Então é o paralelo que eu queria traçar hoje, mas não como uma solução, porque eu gosto muito desse negócio da clínica, porque esse negócio da clínica ele te dá uma visão no fim do túnel, né, que as coisas podem melhorar. Mas aqui no que a gente está falando é mais um pensamento mesmo, né, de pensar o que você espera, né? O que você espera da sociedade. Você quer ser um empreendedor, você quer viver no discurso da servidão, né? Então é uma contribuição, né, que a gente está trazendo aqui, realmente traçando um paralelo entre liberdade e empreendedorismo e pensar que a nossa geração aí é uma geração que quer coisas diferentes, né? Que não é uma geração igual à década de 80, que ainda existia ideologias, que ainda existia coisas, né, para a gente compartilhar com outras pessoas de forma física, mas hoje não. Hoje as coisas são diferentes, hoje nós vivemos uma realidade diferente, hoje nós vivemos uma relação com as pessoas, não mais uma relação afetiva, mas uma relação virtual, né? E o que isso vai trazer para a nossa sociedade, né? Está trazendo agora para a nossa sociedade e vai trazer dentro dos próximos anos. É isso. Obrigado.
Perguntas? Alguém quer lembrar de alguma banda da década de 80? Você falou aí da veia empreendedorista, né, do brasileiro. Eu tenho um questionamento a respeito disso. O que eu percebo hoje, o que a gente tem visto, é que existe uma falta de alternativa. Isso. Você está vendo o pessoal correr, não desmerecendo o trabalho de Uber ou de moto, do pessoal do iFood, trabalha no iFood. Isso para mim não é empreendedorismo, é uma falta de opção, onde a pessoa está sendo jogada para um nicho de mercado aí, autônomo, sem contribuição para previdência, sem nenhum tipo de perspectiva de melhora de vida. Então não sei se o brasileiro é tão empreendedor assim, tanto é que os cursinhos aí para a segurança no emprego público continuam cheios. Então assim, Mas a ideia do Uber, né, do iFood ou do Uber Eats, dos aplicativos, é a liberdade, sabe? É de não estar submisso a alguma coisa que te oprime. Muitas vezes você está numa empresa ou numa indústria trabalhando, é algo que te oprime. Então você trabalhar por conta própria, ele traz a ideia de liberdade. Não, a gente fala de empreendedorismo, porque na cabeça das pessoas elas estão empreendedoras. Não, né? Assim, a liberdade de trabalhar por conta própria. Pois é, mas será que ele está lá porque ele quer? A minha pergunta é em cima disso. Porque se ele tivesse a oportunidade de estar numa grande empresa, num cargo bom, sendo reconhecido, mesmo que ele tivesse um chefe, mas sendo tratado com dignidade, com bom salário, mesmo no serviço público, não posso falar que tenho certeza, mas grande parte das pessoas que estão submetendo a trabalhar debaixo de chuva, entregando pizza aí, correndo velocidade altíssima, a gente está percebendo muita gente acidentada aí, sem previdência, sem nada, e o pessoal está chamando de empreendedor. Ao meu ver, isso não é empreendedorismo. Eu acho que existe uma mescla do que ela falou antes, acho que os três tá bem mesclado, porque existe isso que você disse, mas em muitos casos também, mesmo que houvesse a grande vaga de emprego, ele não quer bater o ponto, ele não quer ficar preso no horário, ele quer liberdade. Ele quer liberdade. Então acho que as três situações ficam bem mescladas hoje. Acho que a questão passa pelo conceito de trabalho, né? E eu acho que essa liberdade ela é uma liberdade conceitual e ilusória, né? Então eu de certa forma concordo contigo por conta de relacionar essa questão ligada ao próprio trabalho. Se a gente pegar o conceito de Karl Marx, a gente vai entender quais são os caminhos exatos que cada um tem em relação à própria alienação e etc. Né? Sim. Então, eu acho que essa liberdade e esse trabalho é uma ideia fomentada a partir de uma ilusão que nós estamos vivendo hoje na contemporaneidade. Samuel, você sabe como historiador também que nada deixa um historiador mais alegre quando a provocação dele dá certo, né? Então, eu falei agorinha, né, sobre empreendedorismo, que ele pode ser uma ilusão. Mas geralmente ele é uma ilusão. Por quê? Se você pega todos aqueles que sonham com empreendedorismo, não é todos que dão certo, talvez seja a minoria que dá certo, né? E e o que isso vai trazer para essas pessoas? A gente já discutiu aqui várias vezes no nosso grupo sobre os chamados coachings, que você está ali dentro de uma sala, você é influenciado o tempo todo através de palestras, através de discursos, através de vídeos, né, a ser uma pessoa melhor que todos. Mas você sabe que é quase impossível ser melhor do que todos, né? Aliás, eu acho que ninguém consegue ser melhor do que o outro, né? Todos têm as suas características, suas individualidades, né? Então, a provocação que a gente tem hoje não é só sobre os brasileiros são empreendedores. Não, os brasileiros são aqueles que dão um jeito para as coisas, né? Porque, na verdade, a gente mora num país que é muito difícil. Eu, como empreendedor, eu pago 17% de imposto em cima de cada nota fiscal. Isso é um absurdo. Eu acho um absurdo, né? Para onde que esse dinheiro vai? Né? Então, são vários questionamentos que a gente faz hoje, lembrando que quando as pessoas querem trabalhar por conta própria, ou essa casa dos 30 anos buscam coisas diferentes, é porque eles têm, talvez, um pouquinho, sabe, no senso deles, a palavrinha liberdade. Eu quero a liberdade. Se não dá certo eu trabalhar numa empresa, se eles não querem me contratar, existem outras formas, né, de alcançar essa liberdade financeira. Não é que não é só financeira, né? Essa liberdade também ela vai muito além de financeira. Posso? Eu
dou aula de processos de trabalho no serviço social. Eu milito na área do ser humano sem face. O sujeito que é só o CPF pro filho da puta do Estado, que te impõe, te corrompe e te mata. Quando a polícia te mata, na boca ou fora dela, pela Rotan, o capitão, o sargento, não é um ser humano que está te matando, é um braço do Estado. Aí vocês falaram de crise, de medo e de oportunidade. Quem tem dinheiro tem tempo para pensar, até porque tem uma equipe. Os Estados Unidos tem dinheiro, tem covardia de sobra, tem um cara branco que sabe que é branco e tem toda a tecnologia para dominar o resto do mundo. O Platão tirou o pessoal da caverna e o Steve Jobs colocou todo mundo, e essa cocaína tecnológica dela ninguém sai. Né? Você lembrou das bandas de 80. Eu, como um bom anarquista e por opção e por vivência, eu lembrei de algumas letras. Eu cresci com Legião, com Cássia Eller. O pessoal morre com overdose, eu tive 3 e estou aqui. Então, assim... Vale, mas muita gente ensinou da década de 80 para 80, né? A gente só ficou recebendo essas coisas. Talvez a droga não fosse tão processada, né? Skunk era só um animal, mas tudo bem. O Pink Floyd fala, né? We don't need no education, we don't need no birth control, stop the harassment. E aí vai falar, né, que a gente não precisa de educação do velho. Talvez por isso, quem está na casa dos 30 descobriu que o mundo é tremenda ilusão e que o Estado te fode, a palavra é essa, não tem outra, né, outro conceito. A realidade dela ninguém foge. Então o cara não está empreendendo, ele está tentando sobreviver a um mundo ao qual o velho sucumbiu. Os pais, os avós, muitos morreram devendo depois de uma vida inteira de trabalho. E ele está vendo que, principalmente num país de 520 anos, né, daquilo que a gente falou mais cedo aí, que é movido por uma ideologia e os Yankees, de fora e de dentro, não tem salvação. A salvação está na minha banquinha de vender o pó, a maconha, da uberização do trabalho. E hoje o tráfico é o campo de trabalho onde a juventude encontra trabalho. Naquele cemitério na saída de Bela Vista, ali ao lado dos aquários sociais, né, o pessoal chama de condomínio, aquilo ali é um tremendo aquário. É frágil, é porque a pobreza não tem consciência. O rolezinho foi uma chama que eu pensei que ia dar certo, mas morreu, né? Mas tem suas razões. Então ali tem mais de 2.500 corpos enterrados, na idade entre 11 e 23 anos de idade, vítimas do tráfico. E quem é o dono do tráfico? A gente sabe. Então, o tráfico são 3 forças. As Forças Armadas é que permite ou não a entrada da substância. E quem comercializa tem instalado no Senado, né? Nas 3 bancadas, da Bíblia, do boi e da bala. Sejamos honestos. Então, assim, tem algumas letras que eu lembrei aqui, eu trago uma aí do Renatão, né? Na Câmara, no Senado, se cheira para todo lado, ninguém respeita a Constituição e todos acreditam no futuro da nação. Aí tem outra do plebe, com tanta riqueza por aí, e aí, filha da puta, onde é que está? Cadê a sua fração? É isso? Lembrando que tem instituições que vivem, se tornaram milionárias, com todo o poder de guerra, de logística, de economia e de dominação do poder teológico através da fração, que é o dízimo, né? Para quem não entendeu, é a igreja. Vamos lá. E aí o Belchior, né, que é um cara maluco, que largou tudo e que foi morrer em paz com a namorada, né, que fala assim, olha só o que é essa tristeza, essa sociedade do espetáculo, esse pós-modernismo que vocês trouxeram também, você sabe o que você está falando. Estava tão angustiado, mais com o goleiro na hora do gol. Pô, esse cara estava com uma depressão que nem Prozac cuida. Quando você entrou em mim, ó, você entrou em mim, a psicologia sabia, sexóloga, né? Como um sol no quintal. Então o que as pessoas estão buscando no empreendedorismo é um sol, é um espaço numa sociedade que coage. Primeiro porque ele é jovem, segundo porque na maioria é preto, terceiro porque ele não consegue competir com o velho, porque o velho abre lojinha para o filhinho, indica o filhinho para deputado, manda o filhinho para Harvard, manda o filhinho para Massachusetts fazer curso de economia para vir trabalhar no púlpito de uma igreja para salvar almas. Olha a logística como é que é. Querem que eu dê nomes?
Fonte da vida. Certo? Lá ninguém foi andar no deserto, não, para saber o que é. Beber da areia. Eles foram beber de Massachusetts. Nós crescemos, né, Ricardo? Curso de economia. Então, assim, eu quero parabenizar vocês, porque isso é o empurrar da pedra. A gente empurra a pedra. Quando chega na hora de comer um algodão doce, vem um Estado, vem um velho e manda a pedra em cima da gente. Só um adendo antes que a ideia fuja, que quando ela foge não consigo pegar mais. Já tô. Lembra que eu fui de 80, né? Eu acho que o Bauman ia adorar essa expressão, uberização da sociedade. Ele não ia nem falar mais sobre líquido, né? Ele ia chamar de uberização. Alguém, um signo, que a sociedade é signos, um signo está ganhando muito dinheiro. E o cara que promoveu, que criou esse signo, não sabe nem que ele é dono desse signo, porque são capitais transnacionais, e o cara está cheirando uma brizola, escama de peixe, tomando um uísque de 12 anos numa praia paradisíaca, hora dessa. E o pessoal está morrendo, é uma denúncia. Eu pago um IPVA de moto caríssimo, por quê? Porque a cada 40 minutos alguém está machucando de moto. Tem um hospital, que tem uma área inteira de aleijados, olha só os conceitos, alijados do mercado de trabalho. É quem vende a alma, a dignidade, a canela para o Uber. E cadê o Uber? Como é que eu vou requerer meus direitos trabalhistas? Aí entra a logística da reforma trabalhista. Gente, isso aí é riquíssimo, isso aí dá para a gente discutir um ano e tomara que a gente discuta. Tem outras coisas, mas assim, respeito ao pessoal. Só lembrando aqui, a gente não falou só sobre esse empreendedor que busca coisas, né, para suprir sua necessidade de casa, né? Mas existe também esse boom também, que é um fenômeno também, que é o empreendedorismo digital. E ele é real, e tem jovens que estão ganhando muito dinheiro com isso. Mas quando eu falo muito dinheiro, é poucos jovens, não é todos os jovens. É aqueles que têm acesso a esse tipo de coisa, né? E aqueles que também têm um grau de instrução mínimo para fazer o que eles fazem. Então, quando a gente pensa, né, em toda a ilusão que é vendida para a gente sobre o empreendedor, é bom nessa provocação a gente sempre lembrar que o empreendedor, ele é alguém que deu certo, ele é um caso, ele é uma história, né? Ele não é sociedade, né? A sociedade vai muito além de um empreendedor. A sociedade é todos aqueles que convivem, é todos aqueles que precisam do serviço público, que o serviço público está acabando todos os dias, né? Ontem, eu pensei que não ia viver para ver isso, mas ontem foi declarado o fim do Estado laico do Brasil, né? Então, são várias coisas que a gente vê hoje que não é tudo que dá certo. Não é tudo que dá certo. Como que os adolescentes hoje são preparados? São preparados para fazer um curso que vai dar dinheiro. E quando ele não chega nesse curso, aí sim ele vai tentar ser empreendedor. Por quê? Porque o lance de trabalhar hoje como assalariado não é mais o sonho de ninguém. Essa é a servidão que as pessoas não querem viver, né? De estar recebendo seu salário mínimo, de ter uma carteira assinada pensando que pode ser mandado embora amanhã, né? Então são fenômenos que a gente vai ver agora, a partir de 2020, né, crescer cada dia mais. Mas você sabe, hein? Só fazer uma colocação. Ninguém quer trabalhar de salariado pelo salário que recebe, é condição de trabalho. Aí é o concurso público, né? Não. A sociedade, nós vamos voltar na fala dele hoje pela manhã. Se houvesse um reconhecimento do ser humano, como a gente vê em alguns países da Europa aí, que a gente tive a oportunidade de visitar, o assalariado lá, ele recebe um salário digno, que ele tem carro, tem casa, tem saúde, tem educação. Então, assim, você não se incomodaria de ser assalariado tendo um salário, porque você não tem salário. Mas quem quer se preocupar com isso? Será que existe algum setor da sociedade brasileira que quer se preocupar com isso, com o bem-estar do outro? Eu acho que só os psicólogos. Não é? Não é? Eu acho que a única classe que quer preocupar com o bem dos outros é o psicólogo. O resto não... Quem? Empresários? O empresário já paga uma tributação altíssima para o Estado, mas altíssima mesmo, gente. Vocês acham que o empresário é o demônio? Podia ser alguns tempo atrás, mas eu acho que hoje é uma pessoa que sofre também na mão do Estado, né? E o Estado sempre tem suas formas de ganhar dinheiro, que nunca muda. Sempre são as mesmas, né? Muda, entra ano, sai ano, as coisas são as mesmas, né? Foi uma provocação boa, não foi? Eu sinto que a sociedade, no Brasil, ela está empobrecida física, cultural e financeiramente. Que a gente, me perdoe quem gosta. Não, cultural tem certeza. Nós saímos de um Chico Buarque e cai na Brasil todinho, né? Cai, afasta de mim esse cálice, né?
Belchior. Não, mas a vida fez a Jojo Todinho e o Caetano e o Chico e todos eles serem parceiros, né? Porque a cultura tá tudo num saco só agora e... E o sertanojo, né? Nós conseguimos fazer Berê, Berê, Bará, Bará virar um sucesso nacional. Aí tá difícil. Berê, Berê, Bará, Bará. Isso é um sucesso nacional daquele camarada que faleceu.